72% dos portugueses acima dos 60 anos têm deficiência de vitamina K2, e a maioria nunca sequer ouviu falar desta vitamina. Se sente dores nas pernas ao acordar, rigidez nas articulações ou tem medo de partir um osso numa queda simples, o problema pode não ser falta de cálcio. Tudo o que lhe disseram sobre osteoporose está incompleto. Esta deficiência silenciosa afeta os seus ossos, o seu coração e até a sua memória. Com mais de 30 anos a estudar nutrição e a acompanhar milhares de pessoas, vou mostrar-lhe exatamente como resolver isto de forma simples e acessível. Mas primeiro, precisa de entender o que realmente está a acontecer dentro do seu corpo neste momento. Deixe-me explicar-lhe uma descoberta que mudou tudo o que sabíamos sobre saúde óssea. E se lhe dissesse que tomar cálcio sozinho pode ser mais perigoso do que não tomar nada? Parece estranho, eu sei. Durante décadas, ouvimos que cálcio é a solução para ossos fortes. Os médicos receitam, a televisão anuncia e toda a gente aceita. Mas a ciência mais recente conta uma história muito diferente. E daqui a pouco vou mostrar-lhe exatamente o que fazer, passo a passo, com soluções que custam menos de 15 euros por mês, ou são até gratuitas. E se já está a achar isto valioso, subscreva o canal agora para não perder o que vem a seguir. Carregue no botão de subscrever. Um estudo publicado em 2017 no British Medical Journal, envolvendo mais de 12 mil participantes durante 10 anos, descobriu algo perturbador. Pessoas que tomavam suplementos de cálcio sozinho tinham 27% mais probabilidade de ter um ataque cardíaco. Leu bem. Mais cálcio, mais problemas de coração. Como é isto possível? Aqui está o que acontece. Quando ingere cálcio, seja em comprimidos ou na alimentação, o seu corpo precisa de saber para onde enviar esse cálcio. Pense no cálcio como tijolos para construir uma casa. Os tijolos sozinhos não fazem nada. Precisa de pedreiros que saibam onde colocá-los. A vitamina K2 é esse pedreiro. Sem ela, os tijolos ficam espalhados por todo lado. Nas suas artérias, nas válvulas do coração, nos rins. Em todo lado, menos onde realmente precisa, que é nos ossos e nos dentes. Deixe-me dar-lhe outra forma de pensar nisto, uma analogia bem portuguesa. É como o bacalhau. O bacalhau sozinho é seco e sem graça. Precisa do azeite para ficar saboroso e nutritivo. O cálcio é o bacalhau. A vitamina K2 é o azeite. Sem a K2, o cálcio não cumpre a sua função. Fica perdido no corpo, a causar problemas em vez de resolver. E isto é fundamental perceber. O cálcio não é o problema. O problema é para onde ele vai. E a vitamina K2 é a solução que ninguém lhe explicou. Mas aqui está o que torna essa situação ainda mais complicada e interessante. A vitamina K2 foi um mistério durante 70 anos. Só em 2007 é que os cientistas finalmente descobriram o que ela faz. Estamos a falar de conhecimento científico com menos de 20 anos. A maioria dos médicos formou-se antes dessa descoberta. Por isso, não é culpa deles não saberem. Simplesmente não fazia parte do currículo quando estudaram. E confesso-lhe uma coisa com toda a honestidade. Eu próprio, durante muitos anos, não sabia disto. Também eu aconselhava cálcio e vitamina D, pensando que era suficiente. Até que comecei a ver os resultados das pesquisas mais recentes e percebi que estava a faltar uma peça crucial do puzzle. Essa descoberta mudou completamente a minha abordagem. Agora, pare um momento e pense. Quantas pessoas conhece que tomam cálcio há anos? A sua mãe? Uma vizinha? Você própria? E quantas dessas pessoas continuam com problemas de ossos, com dores, com medo de quedas? Eu vou explicar-lhe exatamente por que isto acontece. Há uma história fascinante por trás desta descoberta que precisa de conhecer. No início do século XX, um dentista americano chamado Weston Price fez algo extraordinário. Era um homem rico de Cleveland, nos Estados Unidos, casado com uma enfermeira. E tinha uma obsessão profissional, a saúde da boca. Queria perceber por que é que as pessoas das cidades modernas tinham tantas cáries, dentes tortos e problemas dentários constantes. Então fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Realizou 14 expedições pelo mundo inteiro. Foi a aldeias remotas em África, a tribos isoladas na Amazônia, a comunidades nas montanhas da Suíça que viviam como há séculos, a esquimós do Alasca
que nunca tinham visto um dentista na vida. E o que encontrou espantou-o completamente. Mudou tudo o que ele pensava saber. Estas pessoas isoladas não tinham cáries. Zero. Nem uma única cárie em toda a população. Mas não era só isso que o surpreendeu. Não tinham artrite, não tinham osteoporose. Mulheres de 90 anos sem uma única ruga no rosto, com pele lisa como uma jovem. Homens de 80 anos com todos os dentes originais, brancos e perfeitamente alinhados. Parecia impossível, mas ele documentou tudo com fotografias e registros detalhados. O Dr. Price recolhia amostras da comida destas populações e levava para o seu laboratório em Cleveland. Analisava tudo com os melhores equipamentos da época e descobriu que esta comida era radicalmente diferente da comida moderna ocidental. Tinha 10 vezes mais vitaminas lipossolúveis do que a comida das cidades. E havia um composto misterioso que ele chamou de fator X, um ativador que parecia fazer tudo funcionar em harmonia. Durante 70 anos, ninguém conseguiu descobrir o que era este fator X misterioso. Gerações de cientistas tentaram, sem sucesso. Só em 2007, investigadores japoneses finalmente identificaram o mistério. Era a vitamina K2. 70 anos de mistério resolvidos numa única descoberta. E aqui está porque isto é tão importante para si, hoje, agora. Na antiguidade, os nossos antepassados obtinham vitamina K2 naturalmente, sem precisar de suplementos. Comiam um animal inteiro, incluindo os órgãos, a gordura, a pele. Nada se desperdiçava. Comiam queijos fermentados durante meses em caves frescas. Consumiam ovos de galinhas que pastavam livremente nos campos. A comida era naturalmente rica em K2. Mas hoje, tudo mudou. Queremos apenas o bife magro, sem gordura nenhuma. Retiramos toda a gordura visível da carne. Compramos ovos de galinhas de aviária industrial, que nunca viram a luz do sol. E desenvolvemos aquilo a que chamo de gordurofobia. Temos medo de gordura. E esse medo, bem intencionado, mas mal informado, está literalmente a enfraquecer os nossos ossos. Deixe-me explicar exatamente como isto funciona no seu corpo. De acordo com a investigação da Universidade de Maastricht, na Holanda, publicada em 2014 na revista científica Thrombosis and Hemostasis, a vitamina K2 ativa duas proteínas essenciais no organismo. A primeira chama-se osteocalcina. Pense nela como uma mão que agarra no cálcio e o coloca diretamente na matriz óssea, exatamente onde ele precisa de estar. É como um trabalhador dedicado que sabe exatamente o seu trabalho. A segunda proteína chama-se proteína GLA da matriz, ou MGP. Esta funciona como uma vassoura eficiente, que limpa o cálcio dos lugares onde não deve estar, como as paredes das artérias e as válvulas cardíacas. Remove o cálcio que está a causar problemas. Sem K2 suficiente no corpo, estas duas proteínas ficam adormecidas, inactivas. Não fazem o trabalho delas. E o cálcio fica à deriva pelo corpo, a depositar-se nos lugares errados, a causar problemas em vez de resolver. Isto explica algo que talvez já tenha reparado na sua vida, ou na vida de pessoas que conhece. Conhece alguém que toma cálcio há anos e mesmo assim desenvolveu osteoporose? Eu vejo isto constantemente no meu trabalho. Pessoas que seguem religiosamente todas as recomendações, tomam os comprimidos todos os dias como manda o médico, evitam sal, evitam gordura, fazem tudo certinho. E mesmo assim, os ossos continuam a enfraquecer ano após ano. Agora percebe por quê. O cálcio está a entrar no corpo, mas não está a chegar ao destino certo. Está a ir para todo o lado menos para os ossos. Estou muito curioso. Você sente isto? Toma cálcio há anos e mesmo assim os ossos não melhoram? As densitometrias continuam a piorar? Conte-me nos comentários aqui em baixo. Quero saber a sua experiência. E há outro aspecto crítico que precisamos de abordar e que muita gente desconhece completamente. Os ossos não são feitos apenas de minerais. Muita gente pensa nos ossos como pedra, como algo sólido e inerte que não muda. Mas não são nada disso. Os ossos são tecido vivo. Estão constantemente a renovar-se, a reconstruir-se, a adaptar-se às exigências do corpo. E têm duas partes igualmente importantes que trabalham em conjunto.
A parte mineral é onde entra o cálcio, o fósforo e outros minerais. É o que dá dureza ao osso. Mas há também a parte proteica, que é o colagênio. O colagênio é a estrutura, a armação flexível. É o que dá ao osso a capacidade de absorver impactos sem partir. Imagine uma casa portuguesa antiga, dessas que duram séculos. As paredes de pedra são como o cálcio, dão solidez. Mas as traves de madeira que sustentam o telhado e unem as paredes são como o colagênio. Sem essas traves, as paredes caem ao primeiro tremor. O mesmo acontece nos seus ossos. Se não tiver colagênio suficiente, o cálcio não tem onde se fixar. Os ossos ficam duros, mas frágeis. Partem facilmente. Deixe-me contar-lhe sobre a Dona Maria, uma senhora de Lisboa de 78 anos que veio ter comigo completamente desesperada. Era uma senhora elegante, antiga professora primária, que sempre se cuidou com atenção. Tomava cálcio há 15 anos, religiosamente, todos os dias sem falhar. Vitamina D há 10 anos. Caminhava todos os dias no parque perto de casa, faça chuva ou faça sol. Fazia tudo o que os médicos mandavam, seguia cada conselho à risca. E mesmo assim, a densitometria óssea piorava a cada ano. Já tinha partido o pulso numa queda simples em casa, ao tropeçar no tapete da sala. Uma queda banal que não devia ter consequências. Tinha medo de sair à rua, medo de tropeçar num passeio irregular, medo de subir escadas. A qualidade de vida dela estava destruída pelo medo constante de partir um osso. Quando analisei o caso em detalhe, percebi imediatamente o problema. 0 vitamina K2 na suplementação dela. Ninguém lhe tinha falado disso. 0 fontes de colagênio na alimentação, porque tinha deixado de comer carne por medo do colesterol. Ela estava a fazer tudo o que lhe tinham dito, mas faltavam 2 peças fundamentais do puzzle. Comecei por adicionar K2 na forma MK7, 100 microgramas por dia, que custa cerca de 10 euros por mês na farmácia. Introduzi caldo de ossos 2 vezes por semana, que ela aprendeu a fazer e que praticamente não custa nada. Ajustei a alimentação para incluir mais gorduras saudáveis, como azeite e peixe gordo. Em 6 meses, a densitometria dela estabilizou pela primeira vez em 15 anos. Depois de anos a piorar, finalmente parou de cair. Em 1 ano, mostrou melhoria efetiva. Hoje, com 80 anos, visita os netos regularmente sem medo de cair. Voltou a subir escadas. Voltou a viver de verdade. Agora, aqui está algo que vai contra tudo o que lhe ensinaram durante toda a vida. Provavelmente pensa que o leite é a melhor fonte de cálcio e que deve beber muito para ter ossos fortes. Os nossos avós bebiam leite. A televisão continua a dizer para beber leite. Esta ideia está tão enraizada na cultura portuguesa que parece impossível questioná-la. Mas os dados científicos mais recentes contam uma história surpreendentemente diferente. Um estudo sueco publicado em 2014 no British Medical Journal, acompanhando mais de 100 mil pessoas durante 20 anos, descobriu algo que abalou a comunidade científica internacional. Mulheres que bebiam 3 ou mais copos de leite por dia tinham maior risco de fraturas do que as que bebiam menos. Leu bem. Mais leite, mais fraturas. Não menos fraturas como seria de esperar. Mais. Parece completamente contraditório, não é? Aqui está a explicação que a indústria láctea não divulga. O leite moderno, pasteurizado e processado industrialmente, é muito diferente do leite que os nossos avós bebiam diretamente da vaca. A pasteurização, embora necessária para a segurança alimentar, altera a estrutura das proteínas do leite. Em muitas pessoas, especialmente após os 50 anos, quando o sistema digestivo fica mais sensível, isto causa inflamação no intestino. E quando o intestino está inflamado, absorve mal todos os nutrientes, incluindo o cálcio. Além disso, o leite tem cálcio, mas muito pouca vitamina K2. É como ter tijolo sem pedreiro. O material está lá, mas ninguém o coloca no sítio certo. Por isso, não estou a dizer para eliminar todos os lacticínios da sua vida. Os queijos curados, por exemplo, são muito diferentes do leite fresco. O queijo da serra, o queijo de azeitão, o queijo de Nisa, os queijos portugueses bem maturados durante meses. Esse sim tem vitamina K2 em quantidade significativa. Durante a fermentação e maturação,
que pode durar meses em caves tradicionais, as bactérias produzem K2 naturalmente. Quanto mais curado e envelhecido o queijo, mais K2 contém. Um queijo curado de 6 meses pode ter 20 vezes mais K2 do que leite fresco. E se está a pensar como vai obter colagênio suficiente para os ossos, tem uma solução ancestral e muito portuguesa para si. Uma solução que os nossos avós conheciam bem, mas que nós esquecemos. Caldo de ossos. É praticamente gratuito e é a melhor fonte de colagênio que existe na natureza. Deixe-lhe contar-lhe sobre o Sr. Antônio, um agricultor reformado do Alentejo com 82 anos. Homem forte que trabalhou toda a vida na terra sob o sol quente do Alentejo. Nunca se queixou de nada durante décadas, mas com a idade começou a sentir dores terríveis nos joelhos e nas ancas. Dores que o acordavam de noite. Mal conseguia andar do quarto à cozinha sem parar para descansar. Subir ao tractor para ir ver a propriedade era completamente impensável. Os médicos do centro de saúde da zona diziam que precisava de próteses nos joelhos, que não havia outra solução. Mas ele tinha medo da operação, da anestesia, da recuperação. E a lista de espera no SNS era de 2 anos. 2 anos a sofrer com dores terríveis, à espera. Veio ter comigo através de um amigo comum. Quando analisei a situação, percebi que apesar de viver no campo rodeado de abundância, a alimentação dele tinha mudado muito nas últimas décadas. Deixou de fazer caldos de osso como a mãe dele fazia religiosamente. Deixou de comer as vísceras, os miúdos, as partes que antes não se desperdiçavam. Modernizou-se, como ele dizia, mas perdeu nutrientes essenciais no processo. Começamos um protocolo simples e acessível. Caldo de ossos 2 vezes por semana, feito exatamente como a mãe dele fazia antigamente. Vitamina K2 em suplemento, 10 euros por mês na farmácia da vila. Vitamina D do sol alentejano, que ele já tinha em abundância, bastava aproveitar em vez de ficar dentro de casa. Magnésio à noite para relaxar os músculos e dormir melhor. Em 4 meses, as dores reduziram 70%. Voltou a trabalhar na horta sem precisar de parar a cada 5 minutos. Voltou a subir ao tractor para ver os campos. Aos 82 anos, voltou a ter qualidade de vida. Sem cirurgia, sem medicamentos caros, sem lista de espera. Apenas os nutrientes certos que o corpo precisava desesperadamente. Se isto está a fazer sentido até aqui, deixe um gosto no vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esta informação a mais pessoas que precisam dela e que podem beneficiar. Preciso agora de falar sobre outro nutriente essencial que quase todos os portugueses têm em falta sem saber: o magnésio. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, mais de 60% da população portuguesa não consome magnésio suficiente na alimentação diária. E a situação é ainda mais grave nos idosos, onde o déficit pode chegar a 75%. Por que esta epidemia silenciosa de falta de magnésio? Várias razões combinadas. Os solos agrícolas estão empobrecidos depois de décadas de agricultura intensiva sem rotação adequada. Os alimentos processados perdem magnésio durante o processamento industrial. O estresse crônico da vida moderna consome magnésio rapidamente, porque o corpo usa magnésio para lidar com o estresse. E muitos medicamentos comuns, como os inibidores da bomba de prótons, que muita gente toma para azia e refluxo, reduzem significativamente a absorção de magnésio. O magnésio faz mais de 300 funções diferentes no corpo humano. Ajuda a fixar o cálcio nos ossos, trabalhando em equipa com a vitamina D e a K2. Relaxa os músculos de todo o corpo, prevenindo cãibras e tensões dolorosas. Ajuda a dormir melhor e mais profundamente, porque relaxa o sistema nervoso. Reduz a ansiedade e melhora o humor naturalmente. Regula o ritmo cardíaco. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Se sente as pernas pesadas ao fim do dia, se tem cãibras durante a noite que o acordam, se dorme mal e acorda cansado mesmo depois de muitas horas na cama, se tem palpitações ocasionais ou ansiedade sem razão aparente, a causa pode ser simplesmente falta de magnésio. É uma deficiência extremamente comum, mas raramente diagnosticada. As melhores fontes de magnésio
são alimentos que provavelmente já tem em casa ou encontra facilmente no mercado da sua terra. Sementes de abóbora, excelentes e deliciosas. Pode torrá-las ligeiramente e comer como aperitivo saudável. Amêndoas e nozes, especialmente as do Algarve, que são das melhores do mundo. Espinafres e outras verduras de folha verde escura, da sua horta se tiver ou do mercado. Grão de bico e feijão, bases da alimentação tradicional portuguesa há séculos. Chocolate negro com mais de 70% de cacau também é uma boa fonte, e pode comer 1 ou 2 quadradinhos por dia sem qualquer culpa. Mas há um nutriente que está acima de todos os outros em importância fundamental. E a melhor fonte não está em nenhuma farmácia. Não vem em comprimidos, não precisa de receita médica, não custa dinheiro. Está no céu, o sol português. Investigadores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, num estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition, descobriram que apenas 15 minutos de exposição solar, com braços e pernas descobertos ao sol direto, produz cerca de 10.000 unidades internacionais de vitamina D. Isto é muito mais do que qualquer suplemento consegue fornecer de forma tão natural e eficiente. E em Portugal, de norte a sul, do Minho ao Algarve, temos sol praticamente todo o ano. É um privilégio que os nossos vizinhos do norte da Europa não têm e pelo qual nos invejam. Devemos aproveitá-lo. A vitamina D é absolutamente essencial para absorver o cálcio no intestino. Sem vitamina D suficiente, pode tomar todo o cálcio do mundo em comprimidos que ele simplesmente não entra no corpo. Passa diretamente para fora sem ser absorvido. É como ter dinheiro, mas não ter conta bancária para o guardar. O dinheiro existe, mas não consegue usá-lo para nada. O momento ideal para apanhar sol é entre as 11 da manhã e as 2 da tarde. Eu sei que isto contradiz completamente o que sempre ouviu sobre evitar o sol do meio-dia. Parece contraintuitivo e até perigoso. Mas é precisamente neste horário que os raios UVB, que são os únicos responsáveis pela produção de vitamina D na pele, são mais intensos e eficazes. 15 a 20 minutos sem protetor solar na pele exposta, com braços e pernas descobertos ao sol direto. Depois desse tempo, pode e deve proteger-se normalmente. Estes poucos minutos diários podem transformar a sua saúde óssea, o seu humor, a sua energia e até fortalecer o seu sistema imunitário. Tive uma paciente, a dona Fernanda de Coimbra, 75 anos, que sofria de depressão há vários anos. Tomava antidepressivos diariamente, fazia terapia regularmente com psicólogo, mas melhorava muito pouco. Passava os dias tristes, sem energia, sem vontade de nada. Quando testamos os níveis de vitamina D no sangue dela, estavam a 17 nanogramas por mililitro. Gravemente baixos, muito abaixo do mínimo saudável. Ela passava os dias dentro de casa fechada, com medo do sol por causa das rugas e das manchas na pele. Evitava o sol como se fosse veneno. Iniciamos exposição solar gradual, 15 minutos por dia ao início, aumentando progressivamente. Também suplementamos com vitamina D3 durante o inverno. Em 3 meses, os níveis dela subiram para 60 nanogramas por mililitro. A depressão melhorou significativamente, mais do que em anos de medicação. Conseguiu reduzir a medicação antidepressiva gradualmente, sempre com acompanhamento do psiquiatra. O sol, que ela evitava como inimigo, era afinal parte essencial da cura que procurava. Agora preciso de falar sobre algo que muita gente ignora completamente, mas que é fundamental para a saúde óssea e articular a longo prazo: a inflamação crônica. Muitas dores que sentimos nas articulações não são apenas desgaste mecânico pelo uso, não são apenas os anos a passar. São inflamação silenciosa, invisível nos exames normais, causada pela alimentação moderna e pelo estilo de vida. O açúcar refinado é um dos maiores causadores de inflamação no corpo humano. Cada vez que consome açúcar em excesso, seja no café, nas sobremesas, nos bolos, ou escondido nos alimentos processados que nem parecem doces, desencadeia uma cascata de reações inflamatórias no organismo. E esta inflamação ataca as articulações silenciosamente, degrada a cartilagem lentamente
e acelera o envelhecimento de todos os tecidos do corpo. O mesmo acontece com os alimentos ultraprocessados, os bolos industriais que duram meses na prateleira sem estragar, as bolachas de pacote, os refrigerantes, as refeições prontas de micro-ondas. São convenientes, eu sei, mas têm um custo elevado para a sua saúde a longo prazo. A boa notícia é que também existem alimentos que combatem ativamente a inflamação no corpo. O azeite virgem extra, que felizmente temos de excelente qualidade em Portugal, contém um composto chamado oleocantal, com propriedades anti-inflamatórias comparáveis ao ibuprofeno, mas sem efeitos secundários. O peixe gordo, como sardinha, cavala, carapau e salmão, são ricos em ômega 3, que reduz a inflamação sistêmica em todo o corpo. Os legumes frescos da nossa terra portuguesa, as frutas de época, não as importadas de longe, o alho e a cebola que usamos em toda a cozinha tradicional. Estes alimentos reduzem a inflamação e protegem as suas articulações naturalmente, sem medicamentos, sem efeitos secundários. E agora chegamos à parte mais importante de tudo o que discutimos: as soluções concretas e específicas. O que exatamente deve fazer a partir de amanhã para proteger os seus ossos, aliviar as dores e prevenir a osteoporose? Vou simplificar tudo em 3 prioridades essenciais. Se só conseguir fazer 3 coisas, se a sua memória ou a sua energia só permitirem focar em 3 mudanças, faça estas 3. Prioridade número 1, a mais importante de todas. Vitamina K2 na forma MK7. Esta é a forma mais ativa e com duração mais longa no organismo. Vá à farmácia da sua zona, pode ser qualquer farmácia, e peça a vitamina K2 MK7. Escreva isto num papel agora mesmo para não esquecer. K2 MK7. Custa entre 10 e 15 euros por mês, conforme a marca. Tome 100 microgramas por dia, uma cápsula pequena, ao pequeno almoço. Tome sempre com ovos, com torrada com azeite ou com qualquer alimento que tenha gordura, porque a K2 precisa de gordura para ser absorvida. Tome todos os dias, à mesma hora, para criar o hábito. Em 3 meses, peça ao seu médico de família no centro de saúde para requisitar nova densitometria e compare com a anterior. A densitometria é gratuita pelo SNS com referência médica. A maioria das pessoas vê diferença positiva, estabilização ou melhoria. Prioridade número 2. Caldo de ossos caseiro, como os nossos avós faziam. Vá ao talho da sua zona, pode ser o talho do mercado municipal ou do bairro, e peça ossos de vaca ou vitela. Peça ossos com tutano e articulações, porque tem mais colagênio. Muitos talhos dão os ossos de graça, porque normalmente deitam fora, ou cobram muito pouco, 1 ou 2 euros por quilo. 2 quilos de ossos, 3 a 4 litros de água, 2 colheres de sopa de vinagre de vinho ou de maçã, para ajudar a extrair os minerais, 1h30 na panela de pressão ou 6 horas em lume brando. Coe, tempere a gosto com sal, cebola, alho, louro. Beba um copo de 200 ml 2 a 3 vezes por semana. Pode beber quente como sopa, usar como base para outras sopas ou cozinhar arroz nele. Guarde no frigorífico até 5 dias ou congele em porções. Se ficar gelatinoso quando frio, excelente, significa que está rico em colagênio. É o melhor suplemento de colagênio que existe, natural, tradicional português e praticamente de graça. Prioridade número 3. Sol diário para a vitamina D. 15 a 20 minutos ao sol entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, sem protetor solar na pele exposta, com braços e pernas descobertos. Totalmente gratuito. Pode fazer no seu quintal enquanto cuida das plantas, na varanda a ler o jornal, ou sentada num banco do jardim público. Nos meses de inverno, de novembro a fevereiro, quando o sol é fraco, considere tomar 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D3 por dia. Custa cerca de 5 euros por mês. Estas 3 coisas, K2, caldo de ossos e sol, custam menos de 15 euros por mês no total e podem transformar completamente a sua saúde óssea.
Para ir mais longe e optimizar os resultados, adicione magnésio, 300 a 400 mg por dia, ao jantar ou antes de dormir, porque ajuda a relaxar. Prefira citrato de magnésio ou bisglicinato de magnésio, são melhor absorvidos. Evite óxido de magnésio, que é mal absorvido. Custa cerca de 8 euros por mês. Se tiver cãibras frequentes, vai notar diferença significativa em 2 a 3 semanas. E peça ao seu médico de família, na próxima consulta no centro de saúde, para incluir a vitamina D na sua análise de sangue anual. É gratuito pelo SNS, basta pedir. O valor ideal é estar entre 50 e 80 nanogramas por mililitro. A maioria dos portugueses, apesar de vivermos num país de sol abundante, está abaixo de 30. Agora, aqui está o que não deve fazer. Estes erros são muito comuns e precisa de evitá-los cuidadosamente. Primeiro, não tome cálcio sozinho, sem vitamina K2 e vitamina D. O cálcio sem direção pode ir para os lugares errados, como artérias e válvulas do coração. Se já toma cálcio há anos sem K2, fale com seu médico sobre adicionar K2 ao protocolo. Pode mostrar-lhe este vídeo se precisar de explicar. E não se esqueça do movimento. Os ossos precisam de estímulo mecânico para se manterem fortes. Caminhar meia hora por dia, subir escadas quando possível, trabalhar na horta ou no jardim, dançar em casa ao som da rádio. Os ossos respondem ao uso, tornando-se mais fortes. Vou recapitular tudo numa frase simples. K2 é o GPS do cálcio, direciona-o para os ossos. Caldo de ossos fornece o colagênio, a estrutura. Sol produz vitamina D para absorver o cálcio. Magnésio completa o puzzle. Este é o protocolo completo para ossos fortes e articulações saudáveis. Se quer um guia detalhado com as dosagens exatas, as marcas disponíveis em Portugal, onde comprar e um plano semana a semana para implementar tudo gradualmente, preparei um resumo que pode descarregar gratuitamente. Clique no link na descrição, logo abaixo do vídeo. Pode guardar no telemóvel ou imprimir e mostrar ao farmacêutico ou ao médico. Se ainda não subscreveu o canal, faça-o agora. Publico vídeos novos sobre saúde natural todas as semanas, com informação baseada em ciência, mas explicada de forma simples. Carregue no botão de subscrever e ative o sininho das notificações. Estou muito curioso para saber a sua experiência. Já sente dores nos ossos ou nas articulações? Há quanto tempo? Já toma algum suplemento de cálcio ou vitamina D? Conhecia a vitamina K2 antes deste vídeo? Deixe a sua resposta nos comentários. Leio pessoalmente todos os comentários e respondo a muitos deles. Se conhece alguém que sofre de dores ósseas, que tem medo de quedas, que foi diagnosticado com osteopenia ou osteoporose, partilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a sua mãe, o seu pai, uma vizinha, uma amiga da igreja ou da associação de reformados. Esta informação pode genuinamente mudar a vida de alguém que estima. É só enviar o link por WhatsApp ou por mensagem. Milhares de pessoas já aplicaram este protocolo e transformaram a sua qualidade de vida. A Dona Maria de Lisboa voltou a visitar os netos sem medo de cair. O Sr. Antônio do Alentejo voltou à horta aos 82 anos. A Dona Fernanda de Coimbra recuperou da depressão. Estas histórias são reais, são pessoas como Si, e a próxima história de sucesso pode ser a sua. O seu corpo tem uma capacidade extraordinária de regeneração e cura. Mesmo aos 70, 80 ou 90 anos, os ossos continuam a renovar-se. Só precisa de dar ao corpo as ferramentas certas. K2, colagênio, vitamina D, magnésio, alimentação natural, movimento. Comece hoje. Não espere pela próxima queda. Não espere que a dor piore. Hoje é o dia. E lembre-se, 3 coisas para começar. K2 MK7 ao pequeno almoço. Caldo de ossos 2 vezes por semana. 15 minutos de sol por dia. Só isto. Comece por aqui. Cuide de si. Os seus ossos agradecem. A sua família agradece. E no futuro, vai agradecer a si mesma por ter começado hoje.